Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Hoje a gente fala sobre pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos e outros assuntos da área de família. Você vai ver também, entrada de processos no Tribunal de Justiça será apenas em meio eletrônico. Veja o balanço da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que deu prioridade aos casos de violência doméstica contra a mulher. E Judiciário em Evidência completa 100 edições no ar. Confira o balanço da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Durante 5 dias, houve prioridade para análise de processos em que a mulher foi vítima de violência doméstica e familiar. A Justiça do Ceará promoveu 295 audiências entre os dias 9 e 13 de março. Além disso, ocorreram reuniões, palestras e a exposição Senhoras da Justiça, em escola pública de Fortaleza. A mostra foi vista por mais de 1.200 estudantes. A unidade móvel cedida pelo governo do Ceará levou informação sobre a Lei Maria da Penha e atendimento para cerca de 2.000 mulheres da capital e de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Outra novidade é o Ronda Maria da Penha, parceria entre Judiciário e Polícia Militar. Os PMs receberam treinamento para atender casos envolvendo violência doméstica. Eles fazem parte do grupo de apoio às vítimas da violência, que estão inseridos no programa CRAC é Possível Vencer, e a partir de agora eles vão atuar no Ronda da Lei Maria da Penha, que é justamente dar o acolhimento a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão sob medida protetiva. É uma forma do Estado estar presente no acolhimento a essas mulheres. Eles vão fazer o devido acompanhamento, saber se o homem foi intimado, se a mulher foi intimada da medida, se existe algum encaminhamento à rede socioassistencial para fazer, algum atendimento jurídico, enfim, ele vai fazer um relato do que ele viu e em seguida ele vai informar que é o juizado e dependendo da situação, para que sejam tomadas providências necessárias se for o caso. Em Maracanaú, foi lançada a Patrulha Maria da Penha, em conjunto com a Guarda Municipal. Para a desembargadora Sérgia Miranda, a iniciativa teve êxito porque trouxe mais evidência ao debate sobre a violência contra a mulher e disseminou a cultura da paz. Foi feito o levantamento geral do número de processos em andamento, de processos julgados e também de levantamentos policiais. Então nós temos hoje, no estado do Ceará, 34.093 processos de violência doméstica, o que é um acervo grande, respeitável a ser trabalhado pelo Poder Judiciário. Tivemos 12.940 medidas protetivas deferidas pelos juízes de 2014 para cá. Tivemos procedimentos sentenciados durante esse período, 5.421 processos julgados e ainda temos na polícia, nas delegacias, nós temos cerca de 11.128 procedimentos que estão nas delegacias da mulher para virem ao Poder Judiciário. Então esse é um acervo grande e é uma tarefa hercúlea para nós. É um desafio que nós chamamos toda a comunidade jurídica a nos ajudar nessa tarefa. A Semana da Justiça pela Paz em Casa foi realizada em todo o Brasil para dar mais celeridade aos processos de violência doméstica. A mobilização foi idealizada pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A partir de 13 de abril próximo, a entrada de processos no Tribunal de Justiça do Ceará será apenas por meio digital. Por enquanto, o setor de protocolo aceita o ingresso das ações físicas, ou seja, em papel. O interessado entrega o processo, que é digitalizado antes de seguir para a distribuição. Mas a partir do dia 13 de abril deste ano, o peticionamento será admitido somente por meio virtual, no SAGE, Sistema de Automação da Justiça. A ferramenta está disponível no site do Tribunal. Acho importante, que esse tempo que a gente perderia do escritório até aqui, a gente tem outras obrigações a fazer, É muito importante isso. O secretário judiciário do TJCE, Valdir Filho, explica que o objetivo é tornar mais célere o andamento dos processos. Vem para dar maior celeridade aos processos, garantir o acesso ao advogado, que ele não necessitará vir ao Tribunal de Justiça para protocolar a sua petição, ele pode protocolar do seu escritório, de qualquer local, e isso visa economia processual e celeridade. O peticionamento continuará sendo feito em papel somente em alguns casos. Seria os casos de ação popular e habeas corpus.
a própria parte pode dar entrada nessas ações. E lógico, aqueles casos de urgência em que o portal eventualmente esteja fora do ar, que o advogado pode trazer físico, que será analisado pela presidência. A determinação de adotar o peticionamento eletrônico no tribunal é da presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale. A medida leva em consideração a adoção do processo virtual pelo Judiciário. O Judiciário cearense iniciou pesquisa para avaliar a satisfação de advogados e das outras pessoas com processos em tramitação. O questionário está disponível no site www.tjce.jus.br até o próximo dia 5 de abril. O objetivo é verificar o índice de satisfação dos usuários e os pontos que podem ser melhorados. No levantamento realizado no ano passado, o nível de satisfação foi de 47%. 2.720 usuários responderam à pesquisa. Veja a seguir, Judiciário em Evidência completa 100 edições no ar e a gente explica sobre processos de família como guarda de filhos, divórcio e pensão alimentícia. Esta é a edição número 100 do Judiciário em Evidência. O programa mostra as ações e serviços da Justiça, além dos direitos do cidadão. Com o objetivo de promover maior aproximação com a sociedade, o Judiciário em Evidência estreou no dia 29 de dezembro de 2012. A cada semana, um tema de interesse público é debatido no estúdio. Magistrados, secretários, servidores e outros profissionais aprofundam a discussão de assuntos atuais, como guarda compartilhada de filhos, Código Penal, fraude contra aposentados, violência doméstica, lei da ficha limpa, extravio de bagagem, seguro DPVAT, adoção e tráfico de drogas. Além da entrevista, o programa apresenta reportagens sobre ações da Justiça do Ceará. O Judiciário em Evidência acompanhou, por exemplo, a atuação especial durante os Jogos das Copas das Confederações e do Mundo de Futebol em Fortaleza. A cobertura foi voltada para o Juizado do Torcedor e de grandes eventos na Arena Castelão e para o Juizado do Aeroporto, que resolveu problemas envolvendo companhias aéreas e prestadores de serviços no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O público também confere mutirões, campanhas, projetos e o funcionamento de setores do Tribunal de Justiça e dos fóruns da capital e do interior. O objetivo é facilitar o acesso do cidadão à justiça. O programa tem de 25 minutos a meia hora de duração, incluindo 2 intervalos. O Judiciário em Evidência é exibido na TV Assembleia todo sábado, às 6h30 da noite. Na TV Fortaleza, vai ao ar na segunda-feira, às 2h30 da tarde, com reprises na quarta, quinta e sábado. Na TV O Povo, a exibição é no domingo, ao 12h15. Além das exibições na TV, pode ser assistido no YouTube. Os vídeos estão disponíveis também no site www.tjce.jus.br. A adoção internacional ocorre somente quando não há interessados em adotar no Brasil. No Ceará, o procedimento é de responsabilidade da SEJAI, Comissão Judiciária de Adoção Internacional. Toda criança tem direito a uma família. É o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção de Haia de 1993. No caso de adoções internacionais, é preciso autorização de órgãos do país de origem. A desembargadora Lisete Gadelha está à frente da SEJAI desde fevereiro deste ano. A magistrada explica que a prioridade é da família biológica. Em segundo lugar, vêm os pretendentes brasileiros. Somente quando não houver oportunidade no país, a pessoa é direcionada para a adoção internacional. Isso geralmente ocorre nos casos de crianças com mais idade. Principalmente em casos da adoção tardia, né? No caso da criança que não alcança o perfil do pretendente nacional, do brasileiro, que normalmente vai atrás de uma criança no máximo até 2 anos. E aí nós estamos para a habilitação internacional. E olhe que nós temos vários pretendentes. São pessoas que buscam a família estruturada independentemente da idade e dos caracteres físicos, né? Em 2014, a SEJAI concluiu 2 processos de adoção internacional e concedeu 21 habilitações. Todos os envolvidos são de nacionalidade italiana. A habilitação comprova que os pretendentes estão aptos a adotar. A documentação é analisada por 4 juízes das varas da infância e da juventude e pelo Ministério Público Estadual. O casal passa pelo seu país de origem,
por uma entrevista, encaminha a motivação, tudo através de tradutor juramentado, e essa documentação tem que vir necessariamente com fotografias, eles comprovam a impossibilidade de filhos biológicos, e a ansiedade é a tônica da habilitação. Eles querem muito, eles normalmente são pessoas que já estão decididos a uma convivência conjugal permanente, não há perigo de um rompimento familiar, né? E aí está faltando o quê? Aquela criatura que vai dar àquela vida conjugal a essência de família. Tanto cuidado na análise dos pretendentes a adotar tem o objetivo de coibir o tráfico de crianças e adolescentes. Por esse motivo, mesmo depois de encerrado o processo, a SEJAI acompanha a vida da criança levada para outro país por 2 anos. É necessário, e é de lei, por 2 anos, a criança e o casal adotante, eles são assistidos e vem um relatório semestralmente. Estão em andamento no Ceará 2 processos de habilitação. Os pretendentes são, na maioria, casais europeus acima dos 40 anos e sem filhos biológicos. Agora a gente fala sobre processos de família como guarda de filhos, divórcio e pensão alimentícia. Quem explica é a juíza Valesca Alves Alencar Rolim. Ela é titular da 10ª Vara de Família de Fortaleza e coordenadora das varas de família e de sucessões da capital. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Valesca, quais as principais demandas das varas de família? Olha, atualmente, nos nossos últimos estudos, pelo menos assim, que a gente tem noção, principalmente na 10ª Vara de Família, o maior número de ações que entra são alimentos, investigações de paternidade, divórcios e os reconhecimentos de soluções de união estáveis. Esse é o nosso maior número, nossa maior demanda. E como os juízes de família analisam os pedidos de guarda de filhos? Bem, são processos mais sensíveis, né, que exigem um profundo conhecimento, porque envolve exatamente adolescentes, menores, e a gente sempre visando o melhor interesse da criança ou do adolescente. Embora todos os processos a gente haja com cautela e com muita presteza, esse exige um cuidado maior e até às vezes a interferência de outros profissionais nas áreas de psicologia e da assistência social. Houve alguma mudança recentemente com relação à guarda compartilhada? Bem, com a guarda compartilhada, que agora é obrigatória nós juízes aplicarmos, as mudanças foi que passa a ser a regra, não mais a exceção. Então, diante daquele quadro de que os casais, né, que estão fazendo rompimento conjugal e que se eles se amoldam a essas condições da guarda compartilhada, a gente aplica sim, porque visa exatamente a maior participação daquele que não tem a guarda do filho com o filho. E é isso que a gente preserva, é isso que a gente requer, exatamente essa participação maior, tanto do pai quanto da mãe na educação e no desenvolvimento do filho. Doutora Valesca, mas existe a possibilidade de apenas um dos cônjuges ficar com os filhos? Sim, existe. É o que nós chamamos de guarda unilateral. Inclusive, é uma situação que ela é mais prevista e mais usual do que a guarda compartilhada. Embora seja obrigatória, esses conceitos têm mudado com a nova lei. Mas, em algum dos casos, ela se torna até obrigatória, quando há uma rivalidade muito grande entre os cônjuges, a gente não consegue aparar essas arestas. Aí a gente tem que colocar a guarda unilateral para um dos cônjuges. Porque, dependendo da relação entre eles dois, pode acabar causando mais conflitos a guarda compartilhada. É verdade, porque o próprio nome já diz, compartilha-se tudo, né? E, às vezes, as tarefas do pai ou da mãe não conseguem se ter horários para todos esses cumprimentos de escola, de médico, de educação, de levar para esportes, para as atividades extracurriculares, né? Então, acaba sobrecarregando um a mais que o outro. Então, quando se fala em compartilhar, tem que se compartilhar tudo. E como é a tramitação de um processo de divórcio, seja consensual ou litigioso? Bem, os processos consensuais, eles são muito mais rápidos, né? Existe a petição inicial, em que o juiz tem um entendimento que ainda se marca uma audiência de ratificação, né, para ser ouvidos, e tem outro entendimento que não é mais necessário quando eles assinam a petição inicial, todos os requisitos estão previstos por conta dos divórcios acontecidos em cartório, em que lá não há participação do juiz propriamente dito, né, e nem do Ministério Público. Então, por que vai
se complicar no judiciário, se burocratizar, certo? Quando existe o divórcio em cartório por escritura. Então, eu me alio à corrente da desburocratização, de exatamente colocar no judiciário essa forma de você resolver sua vontade de forma amigável, que já estão ali, com todos aqueles requisitos, quando há filhos, quando há menores, há filhos menores, quando há patrimônio, se eles estão de acordo com todas aquelas condições e todas aquelas condições estão previstas na legislação, então a Justiça não tem o porquê de burocratizar. É dado vista ao Ministério Público, quando tem filhos menores, e, havendo parecer de mérito, volta para o juiz julgar. E não havendo a existência de filhos menores, e estando os requisitos todos, né, previstos na petição inicial, o juiz de logo profere a sentença. Já ações os divórcios litigiosos, né, que uma parte entra contra a outra, certo? Começa com a petição inicial e a contestação. A contestação ou ele discorda de algum item da inicial ou concorda. Havendo a concordância, vai para o Ministério Público dar o parecer de mérito e volta para o juiz julgar. Mas não havendo, prossegue todo um rito ordinário, contestação, réplica, e dependendo do conteúdo da inicial, há necessidade de produção de prova oral. Doutora Valesca, em que casos a pensão alimentícia deve ser paga? Bem, a pensão alimentícia deve ser paga, na maioria dos casos das ações de alimentos, é quando há o rompimento, né, ou de um casamento, ou de um relacionamento, e há o surgimento de um filho, que é o caso mais comum. Então, aquela parte que sozinha não pode prover as condições do seu filho, pede a ajuda do pai. Então, esse caso é o mais frequente, são dos filhos menores, em que existe a interferência do Poder Judiciário exatamente para estabelecer um valor. Se propõe na inicial aquele valor, a Justiça, no caso o juiz ou a juíza arbitra, certo? E na primeira audiência, na maioria dos casos, nós conseguimos acordo, porque se faz uma proposta, chega-se a um meio termo, né? Nem é o que a parte autora quer, nem é o que a parte acionada pretende, e a gente consegue um meio termo nos valores. Como o valor da pensão alimentícia é calculado? Bem, assim, não existe um valor X, né? É fixo, vamos dizer assim. Existe um valor em que a jurisprudência, em que a doutrina, ela se posiciona. Geralmente, para um filho, gira em torno de 30% a 33% dos vencimentos e vantagens, ou, quando não possui vínculo empregatício, se coloca geralmente como base de cálculo o salário mínimo, porque é um valor conhecido nacionalmente, né? Tem um reajuste anual, embora seja um reajuste bem superior à inflação. E alguns casais preferem até um outro índice oficial, como o INPC, né? Então a gente consegue chegar a esse acordo, mas geralmente para um filho gira em torno desses percentuais. Quando tem mais 2 ou 3 filhos, também permanece no mesmo percentual, porque vai sempre se levar em consideração se aquela pessoa que vai dispor dos alimentos, se não tem outros filhos, porque aí esse percentual ele é reduzido. Esse dinheiro pago da pensão alimentícia, ele pode ser descontado diretamente do salário do cônjuge para que seja transferido diretamente para o outro que ficar com o filho? Sim, essa é a melhor situação, quando existe um vínculo empregatício. É que a Justiça estabelece o percentual, se oficia para a empresa empregadora e disponibiliza esse dinheiro para a conta da genitora e administradora da pensão, certo? Mediante depósito em conta. Aí essa parte é mais administrativa da própria empresa. Então, nesses casos, funciona porque quando ele recebe, certo? Automaticamente a mãe do menor recebe também. Doutora Valesca, a prisão é a única medida em casos de não pagamento da pensão alimentícia? Não, são para os ritos que a parte entra com a ação do artigo 733 do Código de Processo Civil. Mas existe a forma de pagamento de pensão com a expropriação de bens. Mas a nossa demanda aqui no Fórum, na 10ª Vara de Família, é uma demanda muito advinda da Defensoria Pública. Então, em raríssimos casos, nós temos partes com muitos bens, né, que podem ser expropriados para se pagar aquela dívida alimentar. Então, na maioria dos casos, o rito é o da prisão, em que ele é intimado para pagar aquele valor, né, em 3 dias, ou justificar o seu não pagamento. Caso não pague, é preso? É preso. Após a manifestação ministerial, é preso.
E a possibilidade de pagamento de pensão para algum dos cônjuges? Sim, existe, né? É muito comum também, embora com menos quantidade, mas quando um processo de divórcio, existem esses pedidos, né? São as pensões alimentícias para cônjuges, tanto para o homem quanto para a mulher, porque a Constituição Federal fala, né, que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais. Então, nesses casos, a Justiça examina com muita cautela. Geralmente forma-se, eu entendo que é interessante formar o contraditório antes de despachar os provisórios, porque às vezes, né, a situação que se alega não é a situação que existe. Então, nesses casos em que há duas partes maiores, em que um dos dois se pleiteia alimentos, nós temos que ver com muita cautela, com muito zelo para essas questões de valores a ser estabelecidos. Não seja colocada para um luxo, vamos dizer assim. O Judiciário em Evidência faz agora um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, continua com a gente a juíza Valesca Alves Alencar Rolim. Ela é titular da 10ª Vara de Família de Fortaleza e coordenadora das Varas de Família e de Sucessões da capital. Doutora Valesca, os processos de família, por envolverem sentimentos e laços, são considerados mais complexos? A complexidade existe em qualquer tipo de processo, né? Eles são mais sensíveis, o que envolve as pessoas que estão fazendo um rompimento conjugal e envolve crianças ou adolescentes. Então, a gente tem que olhar para uma ótica mais sensível e olhar o interesse de cada um e preservar a criança, né, ou o adolescente. Então, ele se torna mais sensível e mais complexo nesse ponto, porque nós vamos precisar, né, de outros profissionais, na grande maioria, para ver exatamente o perfil psicológico de cada um. Sempre é necessário o acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais? Não, nem sempre. São mais nos casos em que a litigiosidade está muito grande, né? Aqueles ânimos estão muito acirrados. Então, a gente precisa da intervenção de outros profissionais exatamente para fazer a avaliação psicológica de cada um dos envolvidos. E a conciliação nas varas de família é mais importante ainda porque permite a continuidade desses laços afetivos? A conciliação é muito bom, dá um freio, né? Ele põe fim àquela demanda judicial. E um acordo é sempre a melhor solução. Até porque o tempo, hoje em dia as pessoas são muito se preocupam muito com o tempo. Então, nos processos judiciais em que a gente consegue a conciliação, a gente ganha tempo, né? E ganha qualidade de vida, que você vai ver um outro momento da sua vida com aquela outra situação que você vai se encontrar. A decisão é construída entre as partes? Sim, prevalece a vontade das partes. Dentro do sistema jurídico, prevalece a autonomia da vontade das partes. Doutora Valesca, o projeto Oficina de Pais e Filhos é desenvolvido pelo Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua para ajudar as famílias a enfrentar a separação conjugal. Qual a contribuição desse projeto, principalmente às crianças e adolescentes? É um projeto que veio instituído pelo CNJ, né, para os tribunais do país, e o nosso tribunal aqui abraçou, principalmente o Fórum Clóvis Bevilacqua, né, principalmente o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, em que ele vai ajudar as crianças e adolescentes exatamente com o rompimento da vida conjugal dos seus pais, eles terem se comportarem e enxergar aquela situação dos seus pais, né, para que eles não tenham nenhum problema de comportamento, né, de rendimento escolar. Então, a oficina ela vem para ajustar o comportamento desse jovem, dessa criança, nessa nova realidade. Às vezes, alguns cônjuges também têm dificuldade de enfrentar a nova realidade? Sim, também tem. E a oficina também funciona para o homem e para a mulher, porque eles têm também alguma dificuldade de enfrentar essa nova realidade. Então, eles fazem o Centro Judiciário, né, com essa oficina Pais e Filhos, exatamente essa inserção desses novos comportamentos, do jovem, da criança, né, do homem e da mulher no comportamento, nas suas novas realidades sociais. Em Fortaleza existem quantas varas de família? Todas têm a mesma competência? Sim, atualmente nós estamos em atividade 18 varas de família, todas com igual competência. E foram criadas mais 5 varas de família que faltam ser implantadas no Fórum Clóvis Bevilacqua.
E doutora Valesca, nas varas de família, atualmente tem uma média de quantos processos em Fortaleza? Geralmente as varas de família giram em torno de 1.500 a 2.000 processos por vara. Algumas varas têm bem menos, outras têm bem mais, mas o número gira em torno de 1.500 a 2.000 processos por vara. E existe projeto para a realização de mutirões de conciliação, por exemplo, envolvendo a questão de guarda de filhos, para que se acelere esse tipo de processo? Algumas varas já fazem os mutirões individuais, mas agora nessa nova função eu vou sentar com todos os colegas das varas de família e vamos pensar em alguns projetos exatamente para implementar essa situação dos processos de guarda e outros processos também, porque os mutirões de inversão de paternidade nós já fizemos, alimentos já são até diários, mensais, sempre existem. Então a gente vai pensar em outros projetos nesse sentido de dar um maior resultado nas demandas, né, que são as de guarda. Então a gente vai tentar sentar, eu vou sentar com os colegas das varas, vou sentar também com a doutora Natália, que é a coordenadora do Centro Judiciário, exatamente para a gente tentar uma mediação maior nesses tipos de ações. A nossa convidada hoje foi a juíza Valesca Alves Alencar Rolim. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana.